Oi, todo mundo. Então, profeta da bananeira, que mais uma vez não tá não, ele tá na mangueira do quintal da casa dos meus pais. Olha só que coisa, né? O homem vive mudando de domicílio. Aliás, vive mudando de cenário, né? Enfim, eu tava pensando aqui num texto que faz um tempo já que eu venho elaborando na minha cabeça. E aí eu tava pensando em como é que eu ia falar isso hoje. Mas aí chegou o tempo, né? Eu vou me basear num versículo do livro de Provérbios. Acho que é capítulo 22, versículo 15, alguma coisa. Vai estar na legenda aqui. E diz assim que aquele que bem se planeja, aquele que faz muitos planos, ele tem abundância. Mas o que é apressado, ou que faz as coisas sem planejar, ele acaba passando necessidade. De onde foi que eu tirei esse ensinamento? Uma pessoa muito sábia, amiga, às vezes me falou assim. Uma vez me falou assim, é, às vezes é necessário a gente refletir sobre a situação, por mais que a gente, o que a gente pensa é agir por impulso, né? A primeira coisa que vem, a gente dá uma resposta na hora, e muitas vezes acontece coisas na vida da gente, que a gente toma decisões de inopino, ou seja, de impulso, assim, no calor, no sangue, nos olhos. Às vezes alguém fala com a gente, ele responde da mesma forma, assim também. Eu, por exemplo, sou muito rápido. Quando alguém fala alguma coisa comigo, às vezes antes que vir no pensamento já saiu na boca. Mas a gente tem procurado se controlar ao longo desses anos que aí se passaram, né? Então, o que é que acontece? Esse meu amigo me ensinou essa lição, assim, de quando você, às vezes, tem uma situação que se depara na sua vida, você quer muitas vezes ou se desesperar, ou então, assim, se livrar logo daquilo. Às vezes o impulso, né? A necessidade maior de se livrar logo daquilo e tomar uma decisão, seja qual for. E eu já ouvi muita gente assim, eu vou decidir mesmo, eu não quero nem saber o resultado. E o que é que acontece? Muitas vezes, quando você age por impulso, e agora eu me lembro de uma história, aliás, eu não lembro bem da história toda, mas eu me lembro de uma história que era assim. A pessoa chegou e flagrou a outra pessoa numa situação em que ela julgou que a pessoa estivesse traindo ela. Depois eu conto aqui essa história, eu vou procurar depois para vocês e conto. Aí quando na verdade veio assim a explicação do que era, a pessoa tem matado a outra. Então assim, às vezes quando a gente age por impulso, às vezes a gente toma decisões que depois ou fica impossível de se voltar atrás, como a história da flecha lançada ou uma palavra dita, não tem como voltar atrás, né? Ou então fica muito difícil. E às vezes o desfazer o que foi feito. Ó, gente, minha mãe aqui, ó. Mama ali. Pode, hoje. Tô só mostrando a senhora ó, como é pequenininha, meu Deus, a bichinha. E às vezes quando a gente, voltando, né? Aí às vezes quando a gente toma uma decisão, que às vezes fica, é impossível voltar muitas vezes, e outras, o preço que a gente paga para voltar atrás ou para tornar o status quo ante, ou seja, o status anterior, às vezes é muito melhor que a gente não tivesse tomado aquela decisão. E o tempo é uma coisa engraçada. Eu já tinha falado aqui no canal que assim, a gente tem que ficar atento aos sinais do tempo. Tem vezes que a gente fica assim, passa uma vida inteira esperando uma tempestade. E a gente muitas vezes assim deixa de fazer coisas que a gente poderia fazer para se prevenir dos estragos da tempestade. E às vezes só deixa para agir quando está na hora. Quem nunca passou pela situação de tem roupa secando no varal, aí às vezes a roupa já está seca e a gente espera a chuva chegar para a gente ir recolher essa roupa e muitas vezes molha tudo de novo, né? Então o tempo ele dá muitas vezes sinais assim. Tem coisas que ele vai mostrando que é a hora de agir, mas você sempre busca assim, será que é? Pergunta-se a si mesmo, tal, tal, tal. E outras é necessário você não agir mesmo, porque tem coisas que só no tempo vai acontecer e vai dizer o que deve se fazer. E para isso se requer muita sabedoria e alguma experiência também. Então assim, por exemplo, já passei e passo por algumas situações, isso não é nenhum desabafo ou uma murmuração, não. Mas assim, Deus permite a gente passar por situações e a gente fica ali em silêncio. Eu poderia fazer alguma coisa?
Não sei. Talvez sim, mas talvez não pudesse adiantar nada. Tem determinadas coisas que durante aquele período que você está passando por uma dificuldade, é bom que você faça. Você se levante, você não fique prostrado, você toma um banho, você limpa a casa, você lava uma roupa, você trabalha com afinco, você sai de casa com os amigos, se permita se distrair, vai tomar um banho de rio, vai tomar um banho de sol. O sol é importantíssimo pra gente, eu já falei nisso e torno a repetir, para a saúde como um todo, inclusive para a saúde emocional. Você faz tudo isso, você não fica parado. Mas muitas vezes, diante da situação que você está passando, outras coisas como atitudes que você deva tomar para mudar a sua vida, às vezes é melhor segurar um pouquinho. Porque quando você pensa e pensa muito bem, aí na hora certa você toma a atitude certa que vai causar o efeito certo, sem que você se arrependa depois. Eu não sei o que é, mas curiosamente, para quando eu mando esse vídeo, sempre tem alguém que diz assim, foi para mim essa mensagem. Bom, que seja para você, que seja para mim, que seja para todos nós. Tem tempo para todas as coisas debaixo do céu, para todo propósito. O que a gente não pode é ficar totalmente parado de tudo. Não estou dizendo lutar contra exatamente aquele problema. Se é uma coisa que vem de Deus que está lhe testando, só faça o que você tem que fazer no seu dia a dia. Não fique parado. Embora às vezes assim, o fazer nada também é muito bom. Eu adoro praticar o nadismo. Ficar assim, por exemplo, agora mesmo vou tomar um banho de rio e certamente vou ficar lá contemplando e tal. E talvez até grave um outro vídeo por lá. Eu vou gravar assim, aí eu vou aproveitar e jogar os dois, tá bom? Beijo do profeta.